Oi, gente. Como vocês devem estar sabendo, Bolsonaro vetou o perdão à dívida das igrejas evangélicas, mas igrejas em geral, não é? Ele vetou isso e os evangélicos estão dizendo nos corredores palacianos que eles estão se sentindo traídos por Bolsonaro. E você deve estar se perguntando, mas se aprovar isso seria um fortalecimento muito grande da relação dele com a bancada evangélica e garantiria muitos votos. Por que Bolsonaro vetou esse perdão às dívidas das igrejas? Por que ele vetou um projeto que veio de um filho de um pastor que está umbilicalmente ligado à bancada evangélica, que é uma das bases mais importantes de apoio ao Bolsonaro? Bem, eu vou explicar isso nesse vídeo. É claro que foi uma vitória da ala do Guedes, mas a gente vai explicar isso em mais detalhes. Quero dizer para vocês também que hoje, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma live com Bruno Silvestre, do canal Cidadão Silvestre, sobre o fato de que teve uma decisão judicial recente que vai possibilitar a volta às aulas do Rio de Janeiro, expondo professores, trabalhadores, alunos, todo mundo ao coronavírus. E eu, Bruno Silvestre, do canal Cidadão Silvestre, é um advogado especialista em questão sindical e ele vai denunciar a atuação terrível do chamado sindicato patronal. E pode trazer até novidades nessa live que vai começar às 7 horas. Conto com a presença de vocês. Mas voltando para o assunto, por que Bolsonaro fez isso? Vamos aos poucos. A justificativa da equipe econômica é furada. Não acreditem no que a equipe econômica está dizendo. A equipe econômica do Bolsonaro levou para a bancada evangélica a seguinte justificativa: isso geraria crime de responsabilidade porque é inconstitucional e poderia gerar o impeachment de Jair Bolsonaro. Vocês acreditam nessa? Gente, tem um monte de processo de impeachment com justificativas muito melhores nas mãos do Rodrigo Maia e ele não aceita. Não seria por causa disso que ele de repente iria aceitar. E Rodrigo Maia não aceita por uma questão política, não é uma questão de argumentação jurídica, porque já existem motivos mais do que suficientes para realizar o impeachment de Bolsonaro e cassação da chapa, como as dezenas de pedidos de impeachment que estão na mesa do Rodrigo Maia. Então, esse motivo de dizer que poderia gerar o impeachment de Bolsonaro é papo furado da equipe econômica. Mas a equipe econômica de Bolsonaro e o Paulo Guedes conseguiram essa vitória e conseguiram fazer Bolsonaro desagradar a bancada evangélica por um motivo muito simples. Eles pressionaram Bolsonaro utilizando toda a força do empresariado e sinalizando para Bolsonaro duas coisas. Uma ficou evidente, e eu tenho certeza absoluta, porque nas redes sociais pessoas liberais conhecidos se posicionaram, setores do empresariado se posicionaram, dizendo: olha, Bolsonaro, se você aprovar isso daí, se você aprovar essa lei, perdoando a dívida das igrejas, podemos achar outro candidato na próxima eleição. Isso pesou. Mas uma outra coisa que pesou e que não está sendo publicada, mas é uma suspeita forte minha, tem a ver com a quebra de braço anterior que o Guedes tem com Bolsonaro. E aí nós vamos ter que lembrar. O Guedes disse para Bolsonaro que para aprovar o Renda Brasil teria que realizar cortes na área social. Vocês se lembram disso. Ele disse que vários cortes teriam que ser realizados. Ora, o Guedes está com aquela preocupação de chamado equilíbrio fiscal. Então, quando vem uma notícia que vai ser perdoado mais de R$ 1 bilhão, o Guedes diz: olha, se você está querendo perdoar esse R$ 1 bilhão, vai ser mais difícil aprovar o Renda Brasil. E por que Bolsonaro, quando ouviu esse discurso do Guedes, ele começou a ceder e a equipe do Bolsonaro começou a ceder? Porque o Bolsonaro sabe que a popularidade dele voltou a subir por causa do auxílio emergencial. Embora eu e você, todos nós sabemos que a proposta do governo inicial era não ter auxílio, depois a proposta do Paulo Guedes foi R$ 200 e a proposta de R$ 600 ela veio do Congresso, não é? Foi o Congresso que costurou os R$ 600 e agora ele está recebendo as vantagens de estar distribuindo esse dinheiro. A avaliação do Bolsonaro é que o Renda Brasil seria o ticket, seria o passaporte dele para um segundo mandato, se apoiando na ideia de que o auxílio emergencial foi tão importante para o ganho de popularidade. Então ele
a equipe econômica deve ter negociado com o Bolsonaro algo do tipo, olha, se você perdoar esse negócio, vai ficar mais difícil aprovar o Renda Brasil. E aí Bolsonaro diz, não, Renda Brasil tem que ser aprovado, porque o Renda Brasil é fundamental para uma possibilidade dele se reeleger. E nada é mais importante do que para Bolsonaro do que o poder. Isso tem que ficar claro e é muito evidente pelas atitudes dele. Então, a estratégia de, nesse momento, dar essa vitória aos liberais, ao setor liberal dentro do seu governo, também passa por um terceiro elemento, que é o seguinte, ele avalia que a bancada evangélica, e isso daí apareceu em várias reportagens. Por quê? Porque pessoas do governo Bolsonaro disseram isso para jornalistas. Eles avaliam que a bancada evangélica não teria para onde ir. Ou seja, a bancada evangélica não teria um outro candidato mais alinhado do que Bolsonaro na pauta chamada cultural, costumes, moral, chame como quiser. E aí ele acha que ele tem esse grupo. Então ele não precisa fazer um agrado tão grande para um grupo que é dele. Essa estratégia, curiosamente, é muito semelhante à estratégia que o Partido Democrata faz nos Estados Unidos com a esquerda. Ou seja, eles acham, a esquerda nunca vai votar no Partido Republicano. Então a gente pode não dar atenção para o setor de esquerda do partido, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, esse pessoal de Jamal Bobo, não precisa dar cargo para ninguém, nada, porque eles não têm para onde ir, eles vão apoiar a gente mesmo e a gente pode dar tudo para Wall Street, para as grandes corporações empresariais e tentar seduzir os eleitores mais conservadores, porque esses sim podem nos abandonar. Então o Partido Democrata faz esse jogo e tentar pegar os chamados republicanos moderados. Aliás, o Chuck Schumer, lá dos Estados Unidos, usou esse mesmo exemplo. Então essa estratégia é uma estratégia já feita nos Estados Unidos, feita no Brasil, feita em vários lugares. Agora ela tem um perigo. Qual é o perigo? Ela pode fazer aquele bloco que se ele se sentir muito traído, ele pode não votar no adversário, mas ele pode não votar em ninguém. Ele pode, enfim, se diluir. E alguns setores, dependendo da estratégia, podem ser até capturados por um outro candidato. Vamos supor que apareça um candidato com um discurso ainda mais evangélico do que Bolsonaro, e poderia capturar, num primeiro turno, parte desse eleitorado se ele se sentir muito traído ou abandonado pelo Bolsonaro. Então são todos esses fatores que pesaram para, nesse momento, Bolsonaro preferir Paulo Guedes, preferir a equipe econômica, preferir o empresariado e o setor liberal que apoia ele e não a bancada evangélica. A bancada evangélica perdeu essa, foi derrotada por essa nesse momento. É verdade que tem uma atenuação da Receita Federal que o Bolsonaro fez para os religiosos e ele também deu uma declaração que vai tentar costurar um projeto que dê a imunidade fiscal adequada. Isso para mim é código para dizer o seguinte, nós vamos dar um pouquinho para vocês, mas não tanto quanto vocês querem, porque tem um outro pessoal aqui da equipe econômica da ala liberal que está dizendo, olha, se vocês fizerem isso daí, parte do que você quer que a gente faça com o negócio de Renda Brasil não vai ter. Parte do que você quer em termos de políticas para viabilizar uma reeleição vai ficar mais difícil. Enfim, é no mínimo interessante ver essa disputa dentro do campo da direita, mas o campo progressista precisa ter propostas, precisa ter ideias e precisa enfrentar esse campo. Não basta apenas criticar. E é por isso aqui no Brasil que eu tenho insistido com o campo progressista que a renda universal de cidadania já deveria estar sendo articulada como uma proposta da esquerda, assim como outras propostas importantes. Já ressaltei muitas vezes aqui a ideia de expandir o setor cooperado, e eu vou levar essas ideias e vou discutir elas com políticos. Estou entrando em contato com vários políticos para trazer eles para o canal e apresentar essas ideias para eles, com a expectativa de, quem sabe, alguns deles gostam e levam isso para a convenção de partido, levam isso para a discussão, e aí pode se tornar tanto parte da agenda como estratégia eleitoral, as duas coisas, né? E não ficar sendo apenas pautados pelo bolsonarismo. Embora a gente não possa negligenciar de noticiar coisas como o veto e a aparente, ou pelo menos está sendo interpretado assim pela bancada evangélica, traição que Bolsonaro fez junto
a essa bancada. Enfim, por vias tortas, o veto é correto, sim, mas isso não significa um elogio a Bolsonaro, porque infelizmente Bolsonaro não fez isso para garantir o Estado laico, ele não fez isso por uma visão republicana, ele fez isso foi para agradar o empresariado, o setor liberal e uma perspectiva que existe dentro desse setor de controle fiscal e minimização de gastos. Né? É até interessante que Bolsonaro tenha aceitado isso, porque R$1 bilhão, perto de tudo que o Guedes criou junto ao Banco Central para o Brasil, aí, em termos de, entre aspas, imprimindo dinheiro, parece até pouco, né? Mas eles conseguiram ganhar essa. Vamos ver os próximos rounds aí entre liberais e evangélicos e vamos ver o que é que o campo progressista vai propor. E eu torço para que algumas das ideias que a gente defende aqui sejam gradualmente abraçadas por alguns desses políticos. Né? Vamos conversar com eles para ver essa possibilidade. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um futuro vídeo. Um abração e conto com a presença de vocês na live de 7 horas da noite com uma participação especial do Bruno Silvestre. Um abraço, gente. Tchau, tchau.